Olá, povo, eu sou a Liz, estamos aqui de volta falando sobre ataque de pânico e ansiedade, tá? Esse é o terceiro vídeo dessa saga, né, que eu tô aqui fazendo. O primeiro vídeo eu já contei sobre a minha experiência e as coisas que eu aprendi sobre, né, na quimioterapia, no câncer, como que isso realmente afetou a minha vida. Segundo, a gente deu uma ampliada, né, a gente conversou um pouquinho mais, né, essa questão de faculdade, questão de emprego. Eu li o meu texto Senhorita Ansiedade, tá? E agora aqui eu quero conversar com você um pouquinho mais a profundo sobre a questão da ansiedade, do ataque de pânico, tá? Esse é o último vídeo dessa série. Deixa seu comentário, sua experiência sobre isso, o que você aprendeu, o que você desenvolveu. É claro que eu quero voltar a esse assunto com profissionais, com médicos, com artigos. Eu quero realmente dar um embasamento científico para isso, porque não basta só vir aqui empiricamente conversar sobre as minhas experiências e como isso me afetou e como eu estou aprendendo a lidar com isso, que é um processo, né, um sistema. E a partir do momento que eu tive ciência da questão, eu preciso ir trabalhando, retirando o vício, né? Então, no primeiro momento vai ser muito difícil, vai ter sim recaídas, vai ter problemas. Eu vou ter que aquele ataque de pânico de novo, preciso realmente trabalhar bastante, né, ter um esforço maior, e aí vai diminuindo, né, até que vai ter um ou outro caso, né, até parar, não parar de vez, porque é uma coisa que é natural, né, sentir medo e ter ansiedade é uma coisa totalmente normal, né, a ansiedade e o medo não são coisas boas ou coisas ruins, são sentimentos e são emoções que nos afetam, tá? Afetam nossos hormônios, nossas substâncias, vai afetar nossos relacionamentos e tudo que está ao nosso redor. Então, entender, ter ciência que isso acontece é uma coisa importante, a gente precisa realmente conversar com seriedade sobre isso. Eu quero realmente trazer artigos científicos, profissionais da área, para estar conversando, mas ainda é um canal pequeno, então ajuda aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque a ideia é não parar por aqui, tá bom, gente? Porque eu tô numa jornada da vida e eu quero realmente compartilhar e falar sobre tudo aquilo que eu venho aprendendo aí sobre a vida, tá bom? É isso. Eu quero ler aqui para vocês o capítulo 3 do Em Busca da Solidão, Um Outro Lado, Alguém Chamado Eric. E depois eu vou comentar um pouco sobre a Senhorita Ansiedade pra gente fechar aí esses 3 vídeos falando sobre ataque de pânico e ansiedade, tá bom? Ele ouvia rock no último volume, enquanto voltava para casa de ônibus. O dia estava claro, sem nuvens no céu. Diria lindo se não fosse pela circunstância. Como para estancar, controlar, esquecer ou qualquer coisa que possa separar de si a dor que sentia. Aparentemente não tinha motivos bons o suficiente para provar tal angústia. O que sabia era apenas o que estava triste, como se estivesse perdido algo que realmente amava, sem controle de suas lágrimas, e que isso extremamente constrangedor, ainda mais para um rapaz de 18 anos, se algo que realmente odiava era chorar. Entre alguns padrões de acontecimentos são semelhantes àquelas rodinhas de hamsters. Sabe, são situações que não importa o que façamos ou qual escolhas faça, o final é sempre o mesmo. Nós acabamos tomando, sim, uma boa dose de chá para ficarmos calmos, ou enfim. Aliás, quem tá narrando essa parte é o Sr. Bulldog, tá bom, gente? Então eu não vou fazer vozinha aqui porque não dá certo, né? Mas continuando. A partir do momento que entramos na rodinha, situação é como se estivéssemos parados, sem poder assumir o raio do controle e mudar o fim. Nosso subconsciente guarda o padrão e, ao ver se repetir, tenta evitar em vão. Eric tem tudo. Quando digo tudo, é tudo. Uma boa família, condições de estudo e vida, uma vida de dar inveja. Porém, como em toda a história triste, ele não está feliz. Sente que falta algo dentro de si. Um pedaço de quê mesmo?
talvez algo que motive ou deixe realmente feliz, pois o que tem não o faz, simplesmente o distrai por um breve momento. Se ele estivesse no mundo ou dimensão de Lonely, seu problema seria facilmente resolvido com um encantamento de elo. Era só se unir a qualquer ser vivo e pronto, o vazio seria preenchido. E se ele não fosse meio revoltado da vida, assim como Nerak. Aliás, assim como Nera, aliás, para situar você que está lendo, quem escreve sou eu, o Sr. Bulldog, como eu tinha falado, né, gente? O filhinho dela. Ele está dormindo e eu, bem, tornei a liberdade, tenho por um dia apenas 20 minutos, onde posso escrever somente nesse diário, ou quais já estão quase no final. Voltando ao Eric, não importa o quanto ele tente, nunca será melhor que o irmão. Nunca será. Seu dia começou com uma entrevista de emprego, na empresa a qual o seu irmão trabalha. Os recursos humanos fez diversos testes nos últimos meses e o Eric ia bem até chegar à entrevista como quem seria seu chefe. Não se sabe o que aconteceu com o nosso rapaz, como mais tarde explicou a sua mãe. Agiu como um idiota, só deu respostas bobas e fez seu irmão parecer um tolo ao indicar para o trabalho. Bem, meu tempo acabou. Então, assim, aqui nesse relato aqui do Sr. Bulldog, né, falando um pouco sobre o Eric, né, e essa situação, então a ansiedade, ela vai fazer com que você faça isso, né, e aí é interessante que tem a ansiedade, tem a raiva também, tem a tristeza também, né, então é como eu gosto de comentar com você, é que nem mapa de sala, né, você tem ali um aluno que causa um pouquinho, aí você junta ali com outros que causam mais, e você vê o caos pegando o parquinho, pegando fogo, né? Eu gosto muito do Elmo, assim, né? Eu gosto pra caramba, eu acho que isso aqui realmente ressalta bastante o caos que acontece. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Então, assim, o caso aqui do Eric, né, e o caso do texto da Senhorita Ansiedade são coisas que realmente acontecem, né? Então, assim, por mais que você esteja bem na sua vida, então não precisa passar por um câncer, né? Não precisa passar por um problema, para você ter aí dificuldades com a sua ansiedade, né? Dificuldade com seus sentimentos, suas emoções, ter esses bloqueios que te atrapalham, né, a seguir a sua vida, e é simplesmente passando uma entrevista. Então aqui, o Eric, ele tinha tudo para passar, sabe? Ele tinha todas as situações, então ele tinha ali o estudo certo, ele foi indicado, ele tinha tudo. Só que no último momento ele mesmo atrapalhou porque ele não teve como organizar os sentimentos dele, né? Então tinha muita coisa reprimida e muita coisa acontecendo dentro da mente dele que o atrapalhou. Agora, só falar que é só ter pensamentos felizes e... Não é isso, cara. É você realmente se aprofundar e entender o que está acontecendo com você. E às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de um psicólogo, sabe? Você precisa de um tempo, de um processo para você realmente entrar e entender o que está acontecendo, sabe? Você precisa de outros recursos. E falando sobre recursos, né? Eu quero dar uma ênfase, né? Para vocês terem cuidado com a questão de recursos. Porque nossa mente, né? A nossa mente é incrível. A nossa mente, ela vai meio que pro lado da preguiça, ela vai pro lado, né, do mais fácil, né? E o mais fácil realmente não é uma coisa muito boa, tá, gente? Então, assim, a questão aqui é que você pode cair em armadilhas do seu pensamento, tá bom? Então, digamos que há uma pessoa que te ajuda, está ali sempre com você. Você passa a ser dependente dessa pessoa, entende? Você pode andar pelas suas pernas, você pode criar coisas, desenvolver seu potencial, você pode fazer várias coisas, mas você está ali preso, né, num título, você está preso ali numa etiqueta, em algo que você acha que se você perder aquilo, você não vai conseguir, entende? Você vai entrar em pânico novamente. A nossa mente, ela realmente cria esses falsos recursos, né?
para realmente conseguir sobreviver, né? Então a gente tem até uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome que eu fiz até um texto sobre. Eu vou deixar o link que eu deixei lá na Scientific e também na Spirit Fanfic, tá bom? Que é algo que acontece assim. A síndrome de Estocolmo acontece quando a pessoa se apaixona pelo aprisionador. Então tem alguém ali que te sequestra, que te faz mal, e o seu cérebro, para você conseguir sobreviver e conseguir passar pelo problema, ele faz com que você se apaixone pelo aprisionador, então faz com que ele pareça algo bom, algo bonito, né, para você conseguir ali sobreviver. Então há uma desassociação, né, da sua situação para você conseguir sobreviver. Isso é um dos recursos que a nossa mente, lá no subconsciente, cria, tá? E isso pode acontecer, não questão da síndrome de Estocolmo em si, tá bom? Mas isso pode acontecer com outras situações. Então, às vezes você é apegado muito a uma coisa, né? Você carrega aquilo na sua vida, enfim, né? Que eu pessoalmente eu não tenho nada aqui que eu possa ressaltar de algo que eu realmente que eu carregue. Talvez o meu orgulho, né? Eu acho que realmente é uma coisa que na questão, boa, tenho sim. Eu me apego muito no meu conhecimento, eu me apego muito naquilo que eu estudei, né? Então, eu às vezes não escuto as pessoas, eu não escuto o que está acontecendo comigo, os conselhos, porque eu me apego, sabe, aos meus recursos, eu me apego ao meu estudo. Então, assim, na questão do PIC, né, que é até interessante, né, porque eu estudei sobre o PIC, eu olhei lá, né, o que acontece e tal, me aprofundei, né, referente ao catéter e tal. Só que, assim, uma coisa é o que está escrito, né, então, assim, tem problemas de infecção, pode acontecer isso, né, que são coisas que é necessário falar, é necessário que, né, mas não necessariamente isso vai acontecer comigo. E é até interessante porque quando eu realmente tive o contato com profissionais, né, com as enfermeiras do catéter, né, que me explicaram, que colocaram o catéter em mim, que fizeram, né, eu acho que eu vou chamar de cirurgia, enfim, para colocar e tudo, cara, eu tive uma outra perspectiva totalmente diferente do que eu tive nos meus estudos, que eu busquei no Google, sabe, no Google acadêmico, e li lá, sabe? Então, quer dizer, eu tive essa eu chamo de cadeira de roda, tá? Essa muleta, né, na questão do meu pensamento, na questão de buscar conhecimento e me focar nisso, entendeu? Para eu não sentir medo, né? Só que piorou, né? Porque ao invés de... Só piorou, porque aumentou ainda meu medo e meu apavoramento, porque eu vi coisas que eu falei, caraca, meu Deus, pode dar infecção nesse negócio, se molhar, meu Deus, e agora, o que eu faço? Né? Então, assim, eu tive uma perspectiva, cara, totalmente diferente. Quer dizer, é uma realidade, né? É um estudo, tá ali, tá certinho. Só que eu me apeguei a errado isso, entende? Então, assim, quando eu conversei com as enfermeiras do PIC e elas me deram uma outra perspectiva, elas me explicaram o que aconteceu, então, quer dizer, então aquele conhecimento ali que eu peguei na internet é um conhecimento bruto, sabe? É um conhecimento que você precisa lapidar, que você precisa ter uma interpretação de texto, você precisa compreender, que em alguns casos depende muito. Então, assim, você precisa levar em consideração o caso, você precisa levar em consideração alguns fatores, entende? Então, quando elas vieram conversar comigo e me mostraram, né, que a minha realidade para o PIC é totalmente diferente, eu quebrei isso, porque assim, você vê, eu tava muito apegada a essa muleta, muito apegada a esse conhecimento, e não me serviu de nada, entende? Não me serviu de nada esse conhecimento, não me serviu de absolutamente nada. Então, às vezes a gente se apega a algo que a gente... Então, eu me apeguei ao meu conhecimento porque eu sinto que isso me protege. Não protege, só atrapalhou. E isso pode ser também outras pessoas, né? Então, às vezes você pega um relacionamento. É porque a imagem, porque eu sou uma mulher casada.
Ah, porque eu sou um homem casado. Ah, porque eu sou um cliente dessa empresa. Ah, porque eu sou um empregado dessa empresa. Ah, títulos, né? Porque eu sou um influencer, porque eu sou um youtuber e eu vou usar isso como escudo e eu vou me proteger da minha ansiedade no meu ataque de pânico. E você não trata o problema, né? Você não olha profundo, você não tenta olhar aquilo como do tipo, tudo bem, é algo que vai acontecer mesmo comigo, é algo natural, eu sou um ser humano, eu preciso ter sentimentos e emoções. E isso também serve para me guardar e serve para minha sobrevivência. Então ter esse olhar, né, do tipo, cara, o que está acontecendo? Eu preciso entender isso. No meu caso, entende? Não olhar os casos das outras pessoas e se ter parâmetros com outras pessoas. É um parâmetro de você mesmo. Parâmetro é muito difícil de você conversar, porque como tudo na sua vida é aleatório, depende muito dos fatores. Eu gosto muito de comparar biografias de quem já passou, né? Então, assim, as pessoas passam por algum problema, então eu passei pelo câncer, tô passando essa experiência de passar do câncer para vocês. Ok, eu tenho essa experiência aqui, eu posso até comparar com a minha experiência, mas eu preciso entender que eu sou um indivíduo. Então, a forma que eu vou passar pelo ataque de pânico e ansiedade é diferente. E eu não posso me apegar às muletas e às cadeiras de rodas, entende? Então, eu vou parar por aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas nos próximos vídeos, eu quero realmente me aprofundar. Mas para esse vídeo aqui, eu acho que já deu, tá bom? De falar sobre ataque de pânico e sobre ter cuidado aí sobre os recursos que você usa para resolver, tá bom? O segredo é você pensar na situação, analisar a situação, entendeu? E trabalhar ela todos os dias, aceitar que vai acontecer e que você precisa aprender a controlar isso, entendeu? Conversar com você mesmo que é algo que acontece mesmo e que cada vez que você for enfrentando, cada vez que você for trabalhando isso na sua mente, tendo um estudo, vai diminuir, vai ter as incidências, mas que vão ser menores, né? E conforme você vai tendo boas experiências, você vai trabalhando essas boas experiências de fato, né? Não se apegar a uma muleta em falsas ideias, né? Como me peguei. Porque falsas ideias não vai funcionar, né? Pensamentos felizes não vai funcionar. Porque a barreira ela vai crescer, ela vai se tornar maior e você não vai conseguir sobreviver por conta disso, tá certo? E é muito triste quando você tem isso com uma pessoa, né? Ai, porque fulaninho vai me salvar, porque... tá. Você é uma pessoa única, você é uma pessoa independente, você precisa lutar as suas próprias batalhas, você precisa vencer as suas batalhas. Você precisa ter essa jornada única. Então você compartilha momentos com as pessoas, mas no fim você está sozinho, né? O único relacionamento que a gente tem na vida inteira é com nós mesmos, tá? Que é um relacionamento eterno. E com Deus, né? Se você acreditar em Deus, né? Então, assim, é só esses dois relacionamentos. O restante é tudo por períodos. Então é muito triste quando você coloca todo o seu pensamento, todo o seu foco numa pessoa, ou no título que essa pessoa te dá, ou na ideia falsa que você tem, né, para resolver um problema de ataque de pânico e de ansiedade, certo? Eu não falei sobre meu texto nesse vídeo, porque realmente ficou bem grande, né, tem 18 minutos, mas eu vou comentar sobre a senhorita ansiedade no próximo vídeo, vai ser só um vídeo só sobre esse texto. Eu quis realmente ler o do Eric, porque eu acho que entrou melhor, assim, né? Por conta do canal que tem mais rapazes, né? Eu achei interessante, né? 90% do meu público são homens, né? São garotos de 13 aos 30 anos. Então eu achei interessante ter esse parâmetro desse personagem, certo? Então eu fui. E até, pessoal. Espero que vocês gostem dessas conversas aleatórias que eu tenho aqui, tá bom? Curta, compartilha e ajuda o canal a crescer, tá bom? Fui e até, pessoal.